Porque o Jack virou destaque nacional e não é um motivo bom, né, Drica? O Tricolor aí emitiu uma nota oficial que trouxe umas informações, olha, dívidas o assunto. Explica pra gente, por favor. Exatamente, Sabrina. Ontem era um dia importante para o Joinville, né? Um dia importante para a história do Joinville, dia da Assembleia com os credores da recuperação judicial, mas logo de manhã já começou a polêmica. Isso porque o Joinville emitiu uma nota oficial já no comecinho da manhã para... O objetivo era chamar a atenção para o que poderia acontecer com o Joinville. E o que poderia acontecer com o Joinville ontem era a decretação de falência, caso os credores não aceitassem o plano aí de pagamento apresentado pelo Joinville. Só que, aí vem o problema, nessa nota oficial, além de a diretoria, né, colocar aí a culpa no que veio antes, o que não está errado, né, os problemas vêm de muito tempo atrás, mas colocou alguns termos ali muito duvidosos, eu diria até errados, né? O Joinville errou na nota em que emitiu de manhã. Entre os assuntos e o que mais chamou atenção e repercutiu nacionalmente, inclusive, está uma dívida de R$800 mil que o Joinville tem com uma empresária. Só que nessa nota o Joinville diz que esses R$800 mil o Joinville tem com um terreiro. E aí esse é o problema, né? E a gente trouxe, inclusive, lá no Arena Demais, o contrato que foi realizado, os cadastros dessa empresária. O Joinville não tem uma dívida com o terreiro, o Joinville tem uma dívida com uma empresária, pessoa física. E aí eu explico, né, para ficar mais claro, Sabrina, é a mesma coisa, você tem 3 empresas, uma padaria, uma loja de calçados e uma farmácia e me empresta dinheiro. Mas você me empresta dinheiro, não foi a farmácia, não foi a loja de calçados, não foi a padaria. Foi isso que aconteceu. Essa empresária emprestou dinheiro para o Joinville e o Joinville errou na nota ao dizer que era o terreiro. O que é muito preocupante, né, Sabrina? Porque a gente sabe do preconceito que há com as religiões de matrizes africanas e isso foi repercutido justamente com essa relação, né? E a intenção também fica, né? Para que colocar se existem outras empresas se é a pessoa física? E também fica esse questionamento. Exatamente, o Jack errou. Assim, o Jack errou. A maneira como foi colocado, o momento em que foi colocado. Eu até acho que uma nota, né, explicando a situação era necessária, mas antes e de uma maneira correta, não da maneira como foi colocada. A empresária ela pode ter os negócios que ela quiser, né? E a gente precisa respeitar isso. E a dívida é com ela e não com nenhum negócio dela. Então, não, o Joinville não tem dívida com o terreiro, tem essa dívida sim, assim como tem outras tantas dívidas, são 40 milhões em dívidas que o Joinville está tentando aí negociar no plano de recuperação judicial e foi isso que aconteceu ontem à tarde. Tanto que a reunião, eu escutei hoje no seu comentário ali com a gente no Gira ND, na NDFM, você falou em 200 credores que estavam nessa reunião online? Exatamente. 200? Essa reunião aconteceu ontem à tarde, às 3 horas da tarde, só que são 400, são mais de 400 credores do Joinville e desses 400, pouquinho menos, 195 estiveram presentes e habilitados nessa Assembleia que votaria o plano de recuperação judicial, porém, o advogado Felipe Lolato, que representa o Joinville, pediu uma suspensão para negociar com os credores trabalhistas uma maneira mais viável de o Joinville pagar essas dívidas. E aí o que acontece? Essa Assembleia foi remarcada, vai acontecer no dia 6 de março e aí sim esse plano vai ser votado e a gente vai saber o futuro do Joinville. E é preocupante, né, Sabrina? A gente vem falando aqui já ao longo de alguns anos, né, sobre essa situação do Joinville. A gente vai acompanhar aí toda essa situação e saber o que vai acontecer nessa Assembleia do dia 6. Mas além disso tudo que rolou aqui em Joinville, em meio a tudo isso, começou a rodada do Catarinense, né? Começou ontem, teve jogos ontem, hoje tem jogo e o Joinville fecha a rodada no sábado. Ontem a gente teve 2 jogos, Criciúma venceu o Camboriú e o Figueirense também venceu e com isso a tabela de classificação aí deu uma mexida, né? Deu uma mexida, mas vai mexer mais aí porque a rodada apenas começou. A gente tá vendo aí na tela, né, com o resultado do Criciúma, o Joinville caiu aí para a 10ª colocação, mas está com um jogo a menos porque o Criciúma já venceu. O que acontece se o Joinville vencer a Chapecoense no sábado? Ultrapassa Camboriú, ultrapassa a Barra, ultrapassa a Concórdia também ainda joga 3 adversários diretos pela vaga na Série D. Então, cada vez mais fica ainda mais importante esse jogo do sábado. E outra situação, né, Sabrina? Essa nota aí foi lançada em meio a uma semana importantíssima para o Joinville, completamente errada aí a postura do Joinville, mas agora é focar nesse jogo contra a Chapecoense no sábado aqui na Arena Joinville. Vamos acompanhando então. Valeu, Drica Evarini. Ótimos esclarecimentos. Para quem quer entender um pouco mais, o contrato certinho, tudo, lá no Arena ND+, procura pela coluna da Drica que está tudo certo também explicando. Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos.